Pessoal, me fazendo a pergunta hoje, cloreto de potássio, faço aplicação via foliar ou via solo? Cloreto de potássio é um nutriente que a planta requer em grande quantidade, ele é um macronutriente, né? Então, geralmente aí tem plantas que chegam a necessitar, por exemplo, né, acima de 200 gramas por ano. Então, se você pensar num nutriente que a quantidade é muito grande, então dificilmente você vai conseguir repor essa quantidade que a planta precisa, né, ou suprir essa necessidade que a planta precisa via foliar. O via foliar, ele é uma adubação, ele é uma nutrição paliativa. Você vai fazer para resolver um problema emergencial, porque você não vai conseguir resolver o problema ao longo do tempo simplesmente só fazendo a nutrição via foliar. Porque, como vocês já sabem, onde é que fica a boca da planta? Ela fica no solo, são as raízes dessas plantas. Então, o ideal é que você faça, então, a nutrição dessas plantas que seja via solo. Bom, quando você pensar até então em fazer uma nutrição aí, né, pensando em um micronutriente, de repente, numa determinada situação, sem sombra de dúvidas, é uma boa alternativa. Mas quando você pensa em nutrir uma planta, pensando em uma adubação aí de um macro com adubação foliar, não é a melhor alternativa, tá bom? Não é a melhor alternativa. É mais fácil que esse nutriente escorra pela folha, caia no solo e a planta absorva pelo solo, via solo, pelas raízes, do que pela própria folha. Então, sempre que você for fazer isso aí, dê preferência, principalmente pelo NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, via solo. Também os secundários, tá, pessoal? Magnésio, cálcio, enxofre via solo. Paliativamente, você pode fazer lá a aplicação de cálcio, a aplicação de magnésio para resolver naquele determinado ponto, aquela determinada situação. Depois, faz via solo, se é solo, faz via foliar, que até a planta começar a absorver e translocar isso aí para a parte de crescimento, onde vai precisar, você já conseguiu resolver um grande problema. Um detalhe bastante importante, se vocês já notaram, quando você faz, se você perceber que as folhas mais baixas da planta, folhas mais baixas, tá? Quando dão deficiência nutricionais, está mais relacionado ao NPK, nitrogênio e fósforo, potássio. Então, quando você vê, quando um agrônomo pergunta para vocês, um técnico, a minha planta está com clorose, está com amarelecimento, vamos te perguntar logo, qual parte da planta ela está assim? Aí você vai falar, é uma parte lá na ponta do ramo, no meio da planta, no começo ali, na parte mais baixa. Quando for na parte mais baixa, você já começa a se ligar, o agrônomo, o técnico, o responsável lá. Por quê? Nessas partes aí, é o quê? Ela tem o quê? Ela tem uma mobilidade muito maior na planta, tá? Então faz com que esses nutrientes cheguem primeiro, né? Ou cheguem mais rápido nas partes de crescimento. Então, onde é que vai faltar? Na parte mais baixa, que é a parte dessa parte das folhas mais velhas. Ele manda primeiro para as folhas mais novas e aí acaba faltando nas folhas mais velhas. Então, dê sempre preferência à adubação via solo. E quando você vê essa deficiência, quando você começa a ver deficiência na parte de crescimento, aí justamente é o contrário. E geralmente, parte de micro, eles são mais móveis no solo e menos móveis na planta. Então, geralmente, eles chegam primeiro aonde? Na parte mais baixa de folhas mais velhas e aí nas partes de ponta de crescimento, geralmente é onde há a falta desses nutrientes e é onde acaba ocorrendo aí então as suas deficiências. Fechou? Beleza? Vamos lá, aplicar produtos hormonais via solo ou via folha. Cara, depende quais produtos hormonais são esses, tá bom? Depende muito. Mas via de regra, o melhor é via solo, tá bom? Qual a sua opinião sobre o uso de micro-organismos eficientes no cultivo do café? Tá aí. Os micro-organismos no cultivo do café, não só no café, os micro-organismos para a flora microbiana do solo são essenciais. Eles é que vão justamente auxiliar o desenvolvimento, né, ou a mineralização, a disponibilização desses nutrientes que estão de uma forma uma forma ainda imobilizada. Marcelo, eu não entendi jossa nenhuma. Se preocupa não, que a gente está aqui para isso. Imagine que você tem essa caneta e essa caneta, o que ela faz? Ela não está disponível, ela está imobilizada. Os nutrientes que estão nessa caneta tem que fazer o quê? Os micro-organismos ou a ação de intempéries, que são intempéries esses? Ação de vento, ação do sol,
tá? São as partes físicas, e ações químicas fazem com que esse material se decomponha, juntamente com quem? Com a parte microbiológica do solo. Então, essa microbiologia, essa parte biológica, faz com que acelere, né, essa parte de decomposição desse material e justamente fazendo com que há uma liberação de nutrientes para esse solo, enriquecendo este solo com o quê? Com minerais, e deixando esse solo principalmente uma característica melhor de se trabalhar, uma estrutura melhor. É só isso? Não. Um outro fator bastante importante é que eles acabam liberando alguns ácidos, tá? Ácidos gástricos, em alguns momentos, na própria matéria orgânica tem os ácidos úmicos, também tem os ácidos fúvicos, e também faz com que esse material sendo decomposto também gera aí uma boa CTC, um maior armazenamento de água para esse solo. E esses micro-organismos, eu não sei se... E aí, o que acontece com isso? Fornece nutrientes para essas plantas, tá? E eu não sei se essa pergunta está relacionada à nutrição ou se também está relacionada à parte de controle de pragas e doenças, que também há micro-organismos que também favorecem isso. Por que eu falo isso? Porque tem aqueles micro-organismos, você cultiva eles, tá bom? Cultiva eles, vai lá, coloca ele na mata, faz essa multiplicação para aplicar via solo, e também tem os micro-organismos que a gente trabalha também com aplicação para controle de pragas e controle de doenças e nível de populacional, principalmente alguns que tem no solo. Que você fala sobre adubos orgânicos minerais. Adubos orgânicos minerais, eu tenho o seguinte conceito. A gente está aí nessa peleja há 20 anos, né? Ou um pouco mais de 20 anos. Se você quer estruturar o seu solo, não é o melhor caminho. Estruturar o seu solo, o que você tem que fazer? A aplicação de produto à base de matéria orgânica. Então, aplica a própria matéria orgânica. Avalie o que é de melhor de CTC, baseado naquilo que você tem no seu solo. Então, você tem um solo de CTC baixo, você vai ter que avaliar também o nível de nutrientes que você tem. Marcelo, não estou entendendo nada. Vamos lá. Se o nível de nutrientes que você tem é baixo, você precisa liberar nutrientes mais fácil, mais rápido, então você procura um de relação CN mais baixa, que a relação CN é carbono-nitrogênio. O material com menor carbono vai se decompor mais depressa e vai liberar nutrientes mais depressa. Porém, você tem menos estrutura física para esse solo com o passar do tempo. Então, melhor é você fazer uma aplicação, por exemplo, de um esterco de frango, que ele se decompõe mais rápido, tem uma relação CN mais baixa, e depois você vem com material mais grosseiro. Você vai trabalhar com a palha de café, você vai trabalhar aí com uma palhada de milho, que a decomposição é mais lenta, para você poder estruturar esse seu solo. Quando você for pensar em nutrição, vá para o convencional. Eu não sei se o convencional que você falou está relacionado a esse convencional, se é para produtos solúveis em água ou não solúveis, tá bom? Então, quando você pensar em comprar um adubo organomineral, pensando em matéria orgânica, vá para a matéria orgânica. Compre justamente a matéria orgânica e aí você aplica a matéria orgânica. Porque esse material não é a todos, tá, pessoal? Tem empresas muito idôneas, mas tem sempre pessoal que só vai lá, pega um churume lá, coloca um pouquinho de água lá, dá uma coada em garrafa e vende. E ainda tem uns que ainda vende, né, dizendo que tem excelentes níveis aí de ácidos úmicos e ácidos fúvicos. Os ácidos úmicos, quando você pensar em comprar isso, estão relacionados mais a crescimento de raiz, são excelentes crescimento de raiz, e ácidos fúvicos para crescimento de parte de copa. Não que os ácidos úmicos também não atinjam outra parte da planta, mas principalmente essa parte. Aplico MAP agora ou 190419. Essa foi uma pergunta que eu recebi hoje. Eu diria o seguinte: pós-colheita do café, MAP. Antes do MAP, calcário. Primeiro você vai lá, corrige a CTC do seu solo, corrige o pH do seu solo. Corrigiu o pH do seu solo, você entra ali então já diretamente com o seu MAP para poder fazer a adição de fósforo de forma imediata. Quando a gente fala isso é porque já imaginas que esse produtor e esse técnico, não sei quem foi a pessoa que me fez a pergunta, já tenha um sistema de fertirrigação. Ah, Marcel, mas tem o MAP também que não é para fertirrigado. Sim, tem. Então, o MAP é quem vai trabalhar com fertirrigação, 60%. Quem não vai trabalhar o granulado, 52%. Não tem como comparar o MAP, tá, com o 190419. São coisas distintas. Porque o 190419, ele está mais concentrado em nitrogênio,
e em potássio. Então, é 19 de nitrogênio, 4 de fósforo e 19 de potássio. Então, você fala no MAP, a concentração dele é o quê? É fósforo. Então, o que você tem que fazer então? Por que é importante isso? Você tem que estruturar, primeiro você tem que corrigir o seu solo com pH, faz a adição ali do fósforo para aumentar a boca da sua planta, aumentar o sistema radicular, e aí sim, você vai fazer o quê? Não imediatamente você vai trabalhar com esse produto, 19,419, um exemplo, tá, pessoal? E me perguntaram aqui, você vai fazer o quê? Você tem que aumentar o quê? Com o chegamento de perto de florada. Você vai entrar com cálcio, com boro, com enxofre, com magnésio, vai tentar resolver esse problema primeiro, porque é o que a planta precisa, porque são elementos, principalmente se falar boro, cálcio, zinco, são elementos primordiais lá na parte da florada do café. Pós-florada, então o que acontece? Ela não é exigente, ela não precisa tanto assim, tá, de cálcio, de potássio e muito menos de nitrogênio. Agora sim, a partir do mês de setembro, você já fez o fósforo, já corrigiu o cálcio, magnésio, zinco, boro, e aí precisou fazer isso, você já resolveu o problema da florada. Agora, o que acontece? O que eu falo muito? Colheita é colheita, esquece tudo, é colheita, é um trabalho dos infernos. Você sabe muito bem disso, pô. Eu falo direto aqui, mas a gente faz 2 colheitas no ano. Você faz 100 sacos por hectare, mas se fizesse 50 sacos no meio do ano e 50 sacos no final do ano, você pedia para morrer. Então o que acontece? Concentra na colheita, acabou a colheita, vai lá, aplica o calcário, revisão da irrigação, faz a aplicação do seu fósforo, aí vê como é que tá nível de cálcio, porque tem a relação cálcio-magnésio, tem a relação cálcio-magnésio-potássio, resolve essa situação dessas suas relações, resolveu as relações, vê a quantidade de zinco, se precisa, se não precisa, de cobre, tá bom? Beleza? Fechou, cobre e boro, fechou. Agora sim, é o plano, esse é o plano que a gente tanto fala, você tem que ter um plano. Então você vai seguir o plano. Qual que é o plano? Colheita, pós-colheita, aplicação de calcário. Isso é parte do plano, tá, pessoal? Depois vai fazer aplicação de fósforo. Depois de fósforo, vai fazer o quê? Vai aplicação ali dos secundários. Quais secundários? E micro. Então tá lá o cálcio, o magnésio, o enxofre, zinco, boro. Beleza, fechou essa parte. Então foi para a florada boa. Por quê? O que adianta você ter uma florada top, boa florada, tá na período massa de florada, que agora é julho e agosto, florou legal, fez um estresse hídrico, não sei o que tu fez, mas deu uma florada massa, chega na hora não tem nutriente para poder pegamento de florada. Cara, o ter florada não quer dizer que vai ter um pegamento de florada. Por que você não fez isso? É o plano que a gente tanto fala. Você fez esse processo, chegou agora, tem um nutriente legal, já subiu, a planta já absorveu, quando chegar na hora de pegamento, pegou. Agora você vai se preocupar com o quê? Com o crescimento e desenvolvimento dessa planta, que vai estar voltada ao quê? A nitrogênio e potássio. Fechou? E aí sim, você vai pensar na copa, a partir de setembro, outubro, novembro, aí sim você vai começar a pensar em copa, crescimento e enchimento desses grãos. E aí é o seguinte, não faça de errado, pelo amor de Deus. Você faz copa de 2023 em 2021. Marcelo, que porra é essa? É isso mesmo, jovem gafanhoto. O que você está fazendo agora não é para o ano que vem, não. Você está fazendo agora é para 2022. Tu está fazendo agora para enchimento 2022? Não é. Você vai encher 2022, mas crescimento agora você vai para 2023. Qual que é o grande problema? Você não faz o deverzinho de casa, não segue o plano que a gente tanto fala. Chega em 2022, você não tem Copa 2023. E a do Copa 2023 você faz em 2021. A Copa que está fazendo agora, você não fez o ano passado, fez no final do ano retrasado. Você começou no retrasado, lá setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro do ano passado, fevereiro, março, e agora sim, chegou agora. Então é isso. Você tem que ter um direcionamento. É justamente isso que a gente tenta ensinar vocês muito. Você tem que ter um plano. Bom, um outro ponto bastante importante aqui, que eu queria falar muito com vocês. O que a gente tem visto muito hoje, né? É o básico mal feito. Cara, se você fizer o básico bem feito, o básico funciona. Entenda isso. O básico funciona. O que acontece? A gente vê muita gente preocupada com o quê? É leonardita, preocupado com ácidos úmicos, ácido fúrico. Cara, eu pergunto para qual a sua produtividade? Cara, tô com 60 sacas, 50 sacas. Tá, mas o que está preocupado com ácidos úmicos? Você vai olhar a CTC do cara, é muito baixa. Você olha a quantidade de cálcio do cara, baixa. Olha a quantidade de boro, zinco, baixa. Você olha a matéria orgânica, baixa. O cara está preocupado com coisas que não vai resolver a situação dele momentaneamente. Entenda uma coisa. Primeiro você vai fazer o básico, mas o básico bem feito. Como é isso? Segue a porra do plano. Vai lá, aplica o plano, faz a colheita legal, agora passou a colheita, corrige teu solo, faz a aplicação de fósforo, faz os adubos que eu falei aqui agora,
Aumenta o nível de matéria orgânica do seu solo. Aí você começa a fazer o quê? Mas você começa a galgar o quê? Nível tecnológico diferenciado. Tem cara que está nível tecnológico baixo e já quer procurar uma coisa de nível tecnológico alto. Ele já até pula o médio. Mas se ele não está conseguindo fazer nem o básico, como é que ele vai conseguir ter resultado no nível alto? Não consegue, cara. Porque assim, quando a gente está no nível tecnológico alto, o que a gente quer fazer? A gente quer tirar as arestas. Eu estou lá 160 sacos, 170, 180, e aí tem alguma coisa que está me limitando ali. Por quê? Mas você já fez tudo que tinha que fazer, já elevou o nível de cálcio, já elevou o nível de magnésio, está com nível de boro legal, nível de zinco tranquilo, está com a CTC massa, o nível de matéria orgânica está 2, acima de 2%. Pô, então, legal, agora o que eu tenho que fazer? Ó, tem alguma coisa que está me limitando, você começa a olhar, você começa a investir em coisas que são caras. Porra, é caro pra caralho esse negócio, bicho. É caro, velho. E você consegue a produtividade muito boa sem ter acesso a isso. Não é que eu não quero que você não tenha acesso aí. Pô, tô aqui pra esclarecer a porra pra você, bicho. Deixar a coisa tudo muito mais claro. Quer comprar? Vai lá e compra, porra. Mas assim, tenha consciência. Tenha consciência que você está fazendo o básico. E o básico funciona. Faz o básico bem feito. Você sabe do nível tecnológico baixo, pula para o médio e depois você pula pro alto. Nesse alto, sim, você vai tirar essa. Por que acontece? Já mostrei várias vezes para vocês, tá? Em caso que a gente está produtor aí, na casa de 160, 180 sacas, ele quer aumentar. E a gente mostra justamente o contrário. Cara, não vá. É porque eu quero 200 sacas, 220 sacas. Não, beleza. A questão não é você chegar a 220, 200 sacas. Quando você chega aqui, você tem o quê? Você tem o quê? Presta atenção. Você tá ali 100, você chegou a 120, 150, 160, 170, 150, 160. É uma faixa muito boa. Do quê? De custo. Quando você aumenta demais isso, seu custo aumenta demais. E às vezes não compensa. Às vezes você compensa estar com aquela média ali, ó, 150, 160, 145, 150, mas um custo mais baixo. E aí você não precisa querer inventar moda, inventar roda. Ah, tem um produto XYZ, você vai olhar lá, pouquinho, custa 500 pau, velho, 5 quilos. Cara, não faz sentido. Você quebra seu sistema. Então, assim, o básico funciona. O básico bem feito funciona. Época certa de aplicar, época, quantidade, né? Vamos até mudar o contexto que eu falo muito, né? É quando, onde e quando. Tá? E isso aqui funciona. Depois você pode ter o privilégio de mudar isso, colocar uma irrigação mais profissional, né? Uma total automação. Tô lá na praia, lá relaxando, vou lá olhar no meu celular, ver quantos milímetros choveu ontem, quanto tem de umidade no meu solo, agora eu vou acionar minha irrigação. Eu agora acho que eu vou optar por aumentar um pouquinho a produtividade, porque eu vou aplicar um produto diferenciado. Por quê? Eu quero dizer o seguinte: esse tipo de produto que você está querendo aplicar, ele só vai aumentar a sua margem se aumentar, e quando aumentar é isso aqui, ó. É 3 sacas, 2 sacas, 1 saca, e isso dependendo do tempo, dependendo do ano. Enquanto você fizer o básico bem feito, você pode até dobrar a sua produção. É isso que a gente quer dizer, porque às vezes você vê o cara, chega um cara lá, tem esse produto aqui, só tem produto milagroso no mercado. Eu não vi nenhum produto que não funciona. Os caras só vendem produtos milagrosos. Pô, eu tô aqui para ajudar vocês. Então, quer ir? Vai consciente. Mas vá consciente. Então, assim, preste muita atenção e acredite. O básico bem feito funciona. Então, você vai sair ali, você vai mudando seu nível tecnológico para uma coisa que funciona. E você não vai quebrar, porra. A gente está mais preocupado com vocês. Por que eu falo isso? Porque se você quebra, a sua loja quebra. Porque não tem você mais para comprar. O vendedor quebra e fica sem emprego. E a cidade quebra. Porque a maioria da cidade daí tem boa parte dessa daqui vive do café. Então, nós estamos justamente para tentar mostrar isso para vocês. Região Capixaba, altitude 600 metros. Quais clones de Rondônia você indicaria para essa região? Eu estou na região a 632 metros. Estamos com produtividades acima de 140 sacas, beleza? Cafés com 4 anos. Marcelo, mas você conseguiu isso com café de 4 anos. Não. Eu consegui 100 sacas, acima de 80 sacas, com café de 2 anos, catação. 2 anos, catação. 3 anos acima de 100 sacas e agora aí acima de 140, tá bom? A 632 metros. Detalhe, produzindo café especial. Então a gente vem desmistificando essa parada também, cara. Café especial, você consegue ter café especial, mas não faz produtividade. Tu faz produtividade, não faz café especial. Não. A gente tem desmistificado isso ano após ano, fazendo café especial e tendo alta produtividade. Bom, clones, quais tipos de clones você recomendaria para indicar para essa região?
25, o R25, né, o R8, o 03, tá? Então tem que observar muito a questão do 03 aí, que é provavelmente fusariose, tá? Ele é sensível, assim como boa parte da galera que tem aí dos clones de vocês do Espírito Santo, é um pouco sensível à fusariose, tá? Verificado também. O que mais indicaria? LB010, LB015, também são muito bons. Vou testar esse ano aí o R22 também, tá, pessoal? E um material excelente, peneira gigante, a gigantesca peneira 17 aí, o BG180, vou testar esse ano também. Qual a vantagem e desvantagem ao se utilizar fontes potássicas livres de potássio? Livre de cloro. Esse cloro é um cloro disponível? Será que seria isso? Bom, quando eu vou trabalhar com qualidade de bebida, tá? Eu geralmente evito trabalhar com fonte de potássio, cloreto de potássio, por exemplo, tá? Que tem um percentual aí que varia de 30% a 40% de cloro. Mas por que isso, Marcel? Simples assim. Ele há um grande armazenamento de água no fruto. Não, beleza, para produtividade, show, mais ou menos, né? Depois ele vai perder essa água. Mas o que acontece? Quando você vai para a qualidade do café, qualidade de bebida, ele não é tão bom assim. Esse grande armazenamento, se você ainda optar em fazer uma fermentação deste café, vai ter uma fermentação inadequada, uma fermentação indesejável. E isso pode simplesmente atrapalhar a qualidade de bebida do seu café. O que eu faço então? Eu levo ele, para quem eu vou trabalhar com qualidade de bebida, tá, pessoal? Eu trabalho com esse café de determinada época com um cloreto de potássio, depois eu migro, vou com nitrato de potássio, vou com sulfato de potássio, porque os níveis de cloro são muito, muito baixos e não atrapalham, então, a qualidade de bebida do café. Mas, quando você pensa em produtividade, aí já não me importo tanto, tá bom? Mas, pessoal, estou falando para vocês de trabalhos que a gente faz com produtividades acima de 100 sacos, tá? E ainda fazendo cafés especiais. Com cafés especiais que eu falo, cafés com mais de 80 pontos, 81, 82, 83, 84, ou super especial como nós fizemos no ano passado. Café com mais de 90 pontos. E aí com produtividade acima de 100 sacas. Qual o mais barato? Adubação via FET ou normal? Normal, você tá ficando doido. Não, via FET ele é um pouquinho mais caro. Só que o que acontece? A grande vantagem da FET irrigação, você coloca na adubo na hora que tu quer. Se o seu sistema de irrigação for um sistema bem dimensionado, tá bom? Você consegue colocar aquela quantidade que você quer no momento que você quer. Você pode simplesmente colocar, fazer adubação uma vez por dia. Coisa que você não vai conseguir fazer com eficiência na adubação convencional, normal, ali, grão a grão na planta. A gente tem que colocar, por exemplo, 2 gramas por planta. Você não vai conseguir fazer isso ali com granulado. Vai ter um pouco de dificuldade. Na FET irrigação, não. Você vai lá, tem uma facilidade de fazer isso. E até mesmo porque, imagina se você tem 10 mil plantas. Vou colocar só 10 mil plantas, tá? Tô anotando aqui, ó, 10 mil plantas, ó. 10 mil plantas. Agora imagina que você vai fazer, então, 4 aplicações por mês. Se é 4 aplicações por mês, você passou 4 vezes. 4 vezes em quê? Em 10 mil plantas. Quantas vezes você passou no mês? 40 mil vezes. Num hectare. Entende? Ou nessa área que você tem 10 mil plantas. Então não dá para ficar fazendo isso. Então quando você pensa em aumentar o nível tecnológico da sua lavoura, né? E aumentar então a produtividade ao longo do tempo, sair de níveis tecnológicos, nível baixo, nível médio, nível alto, possivelmente a melhor opção futuramente, economia de água, tá? Época de aplicação, será você ir no sistema de irrigação localizado. No caso, uma relação CN alta, como a da Maravalha, 865 por 1. Então seria 865 de carbono e para 1 de nitrogênio. Você indicaria por ser uma decomposição lenta? Já trabalhei inclusive, tá? Já trabalhei inclusive com esse produto, principalmente em solos como eu estou hoje. Tá? Com níveis aqui, pra você ter uma ideia, na cidade como eu moro agora, a gente não verifica a quantidade que tem de argila, isso é a quantidade que tem de areia. Tem regiões que tem áreas que eu atendo aqui que chega a ter 93% de areia. Então isso, uma decomposição lenta dessa, tá bom? Lenta dessa é muito boa, principalmente porque ele consegue estruturar mais esse solo ao longo do tempo, tá bom? Armazenar mais isso, aumentar essa CTC ao longo do tempo, ele não se decompõe muito rápido para que esse material não fique disponível e não pode ser perdido. Então, ele é muito bom para isso. Agora, se você já tem um solo mais argiloso, mais estruturado, um solo mediano, talvez não seja a melhor opção. Agora, se você quiser aumentar a matéria orgânica ao longo do tempo, é uma opção bastante legal, tá bom? Controle de cochonilha sistêmico durante a florada pode trazer prejuízo? Você trabalhar com sistema
um produto sistêmico para controlar a cochonilha na época da florada não traz nenhum prejuízo. Entenda uma coisa, jovem gafanhoto. Se alguém falar para você o seguinte, mês de junho é mês de aplicar um produto para controlar a cochonilha, tá errado. Mês de julho é o mês correto de aplicar um produto para aplicar cochonilha, tá errado. Se alguém falar para você assim, mês de agosto é o melhor mês que você inicia o controle de cochonilha, você vai aplicar no solo, você vai falar, tá errado. Se o cara falar para você o seguinte, Maciel, o seu João, você vai aplicar no mês de julho e um controle via solo e depois você vai repetir aí em mês de outubro. Tá errado. Mas que porra é essa, Marcelo? Quando é que tá certo? É o time. Você tem que ter o time para poder fazer essa aplicação. Por quê? Quando foi feita essa tecnologia, é para ser feita no período, na época certa. É o time certo, é no tempo certo para a tecnologia poder funcionar. Se você quer saber um pouco mais, eu vou detalhar alguns pontos aqui. Por que eu falo isso? Porque o time, pessoal, depende do ambiente que o seu café tá. Por quê? Porque, de repente, o seu vizinho, na propriedade dele não choveu, mas na sua propriedade choveu. E se essa planta não tiver um descanso, né, depois que ela passou pela colheita, e já vinha água subsequentemente a isso, o que vai fazer? A cochonilha está no solo, então ela você vai tendenciar a subida dela. Qual que é o ideal? Você colher e faz a aplicação. Lembra do plano, a gente monta um plano. Colheu, faz a aplicação. Ah, Marcelo, mas eu colho quando? Mas depende, porra. Tem anos que vai colher mais cedo, tem anos que vai colher mais tarde. Eu conheço produtor. Tem produtor que eu atendo a consultoria e tá colhendo até hoje, cara. Falou que vai terminar só em setembro. E aí, o que vai fazer? Você tá entendendo? Tem ano, por exemplo, que o clima muda. Com esse clima mudar, você pode antecipar a aplicação ou você pode tardar essa aplicação. Por exemplo, se a sua colheita iniciou lá em março, finalizou em junho, você faz em junho. Faz em junho e conta 3 meses. 1, 2, 3, faz a segunda aplicação do quê? Daquele produto tradicional lá que tu sabe o nome, você perguntou, né? Você sabe o nome para poder controlar essa cochonilha. Só que aí o que acontece? Esse produto vai fazer problema na florada? Não, não vai. Só que o que acontece? Nessas aplicações que tem que fazer, ocorre o quê? De você atrasar essa aplicação, porque alguém te falou que o ideal é aplicar em junho ou em julho, e você tardou de fazer isso, e agora começou a querer chover, você começou a querer irrigar, ela começou a subir. E o que acontece? Quando você fez a aplicação via solo, esse produto sistêmico, a planta não absorveu tudo, que o solo está seco. E outro grande problema, não chegou a atingir o alvo não absorveu a molécula, então ela começa a subir. E aí você tem que fazer o quê? Uma aplicação de produto via contato e respeitar os 3 meses para fazer a sua segunda aplicação daquele produto de controle. Beleza? Mas, respondendo categoricamente essa pergunta, não há problema nenhum na florada, você pode fazer sistêmico, tá bom? Clorpirofos não é sistêmico, clorpirofos é contato e ingestão. Actara, imidacloprido e verdadeiro são produtos sistêmicos. A planta responde à aplicação de potássio foliar? Responde. Ou não é aconselhável? Não, ela responde foliar, só que o que acontece? A quantidade que ela precisa é muito grande e a planta ela não consegue absorver. Não sei se você sabe, jovem gafanhoto, o potássio ele ajuda a abertura e fechamento do estômago. O que é o estômago? Imagina que isso aqui é uma folha, tá? Imagina que a minha pele é uma folha e aqui tem um monte tem os nossos estômagos, os nossos poros, né? Então, que perde água, a gente soa. Né? Então, a planta chamada estômagos, o que vai fazer ajudar a abrir e fechar esses estômagos é o próprio potássio. Então, o nível de potássio, ele controla a abertura e fechamento desses estômagos. Então, ele faz com que a planta perca menos gás. Não estou entendendo porra nenhuma, Marcelo. Não, o gás é o seguinte, a planta absorve água no interior dela e conforme ela vai passando por dentro da planta, ela não perde igual a gente perde, né? Soa com água. Não, ela perde através de gás. Né? Vira um gásinho, evapora e sobe. Então ela controla muito bem isso. E o que acontece? Como a planta ela precisa de um nível muito alto de potássio, tá? O via foliar não resolve essa situação. Via foliar, igual eu falei anteriormente, vai te ajudar aí, se fosse um boro, um cálcio, tá aí um zinco, que são quantidades muito pequenas, às vezes 1 grama por planta, às vezes menos que isso, né? 0,5, 0,3, aí te ajudaria. Tá? Agora, uma quantidade muito grande, que geralmente é o que as plantas precisam,
tá? Que o potássio vai auxiliar o quê? Vai deixar as hastes mais rígidas na planta, tá? Não vai deixar ela entortar demais, virar demais as hastes ortotrópicas do café, não vai deixar ela quebrar, que ela não está produzindo o café, não cresce demais. A gente citou o 0,3, o 0,3 ele carrega demais nas, como a gente chama de vareta de produção, nas varetas ele carrega tanto, se não tiver quantidade legal de potássio, ele quebra na base, ele quebra. Tá? Porque aí ele vai ajudar nisso, ele vai dar peso nesse grão, vai deixar o grão mais pesado, o grão mais graúdo, tá? E aí isso vai auxiliar. Outra coisa que ele vai auxiliar também é o seguinte, vai deixar a parede mais rígida da folha, vai dificultar a entrada de praga, não vai fazer picada de prova, vai dificultar a entrada de doença. Então o potássio ele auxilia muito nisso, tá bom? Ele vai dar a carcaçona aí pro seu café.